A esteganografia é a técnica de esconder, de disfarçar dados. Ou seja, os dados estão lá, claros, porém uma pessoa comum não percebe que eles estão lá. Para entender um conceito básico de esteganografia, vou recorrer ao livro Onde está o Wally, de Martin Ford. Nesse livro, há vários desenhos panorâmicos, com a presença de vários elementos no meio dos quais está escondido o Wally. Se o Wally estivesse escondido sempre no mesmo lugar, ficaria fácil para um atacante procurá-lo ali. Da mesma forma, se houvesse uma maneira padrão de esconder uma mensagem, ela seria facilmente descoberta. Então a esteganografia precisa de criatividade para ser feita de maneira razoavelmente segura. Então, podemos citar vários exemplos de esteganografia usados na história para inspirar o usuário, mas não é possível ensinar. A primeira forma são as tintas invisíveis. As mais comuns são reveladas pelo calor. Por exemplo, se você escrever com suco de limão num papel e deixar secá-lo, a folha vai continuar branca. Você pode fazer um origami ou pode escrever nele. Passar uma única folha em branco para outra pessoa seria muito suspeito. Então seria mais lógico uma pessoa entregando um origami ou uma lista de compras para outra sem parecer suspeito. Para revelar a mensagem, desdobre a folha e basta passar ferro quente até começar a ficar marrom. Onde a tinta for aplicada, o marrom ficará mais intenso, podendo ser lido. Outras tintas que são reveladas com calor são bebidas à base de cola, mel, bicarbonato de sódio, suco de maçã, líquido da cebola, leite, vinagre e vinho. Até mesmo fluidos corporais podem ser utilizados, como urina e soro do sangue. Uma tinta que também pode ser usada é o cloreto de cobalto. Quando hidratado, é um rosa pálido, quase invisível. Porém, se for seco, torna-se um azul um pouco mais perceptível. Se for hidratado novamente, ele volta ao rosa pálido. Outras substâncias que são reveladas por alterações químicas são fenolftaleína, que é revelada por algo alcalino. Amido, que é revelado por iodo. Bicarbonato de sódio, que é revelado por suco da uva escura ou tintura de açafrão. Há tintas feitas com substâncias fluorescentes. Quando submetidas à luz ultravioleta, essa tinta emite um brilho de uma cor visível. Outra forma de tinta são aquelas que tornam o papel impermeável. Dois exemplos são o giz de cera branco e a parafina, como a de uma vela branca. A aspersão de tinta hidrossolúvel revela a mensagem. Mas nem só de tintas especiais consiste a esteganografia. É possível escrever algo em um lugar escondido. Disse que Stiel raspou a cabeça de um escravo e tatuou uma mensagem secreta no couro cabeludo. Após o cabelo crescer, o escravo foi enviado para Mileto, onde teria sua cabeça raspada e a mensagem revelada. Outro exemplo histórico foi Demarato, que escreveu uma mensagem numa tábua de madeira, cobriu com cera de abelha e escreveu uma mensagem inocente na cera. Isso só funcionou porque era comum o hábito de usar placas de madeira cobertas com cera para fazer anotações. Esse é o segredo de esconder um texto. O veículo do texto secreto não pode destoar dos objetos comuns esperados para a ocasião. Mais exemplo. Uma carta foi enviada pelo correio. Mas a mensagem não estava na carta em si. Essa era totalmente inocente. O segredo estava no envelope, escondido pelo selo postal. A mesma estratégia foi utilizada com um microfilme, que é um negativo fotográfico com registros microscópicos. Uma grande quantidade de dados pode ser condensada em um filme de pouco mais de 1 centímetro. Isso pode ser reduzido ainda mais, comprimindo uma página inteira num filme do tamanho de um ponto. É chamado microdot. Esse microdot é colado sobre um ponto no texto. Com isso, a carta em papel pode ser encaminhada com um texto totalmente inocente. Então, a pessoa que recebe só precisa achar o ponto, que fica num local pré-determinado do texto, e o analisar sob um microscópio. Até aqui, vimos como escrever um texto sem ele ser percebido. Mas há uma forma de esconder um texto mesmo ele estando à vista.
A primeira maneira é usar um código que só o emissor e o usuário entendam. Por exemplo, durante uma guerra, uma espiã tinha uma loja de bonecas como negócio de fachada. Ela observava o movimento de navios militares no porto de Portland e enviava cartas para o governo japonês passando informações secretas, falando sobre bonecas, mas referindo-se aos navios. Por exemplo, certa vez ela disse que uma boneca dançarina do templo siamês estava sendo consertada. Esse tipo de boneca era um código para navio aeródromo. Portanto, um determinado navio aeródromo havia sido encaminhado para reparos. Outra forma é que uma mensagem em texto possa ser extraída de um texto maior, letra por letra. Pode ser por algum tipo de sinalização gráfica ou pela sua posição pré-determinada. Um exemplo bem simples e que, numa situação real seria mais discreto é este. Uma fonte diferente indica as letras do texto a serem selecionadas. Outra forma é através de uma charada. Não é tão fácil porque depende que o interlocutor consiga resolver o mistério, mas não um terceiro. As charadas podem ser feitas não somente com texto, mas também com imagem. Um exemplo bastante famoso era o Fold-in da Mad Magazine. Dobrando a página do jeito certo, uma imagem se transformava em outra, mudando completamente o sentido. O texto abaixo do desenho também mudava. Todas essas formas de esteganografia foram formas que não necessitam tecnologia moderna. Hoje em dia, é possível esconder informações em arquivos digitais. Um exemplo é do list significando bit ou bit menos significativo. Explico melhor. As cores das imagens são geradas a partir de 3 números de 0 a 255. O primeiro refere-se à cor vermelha, o segundo a verde e o terceiro a azul. De 0 a 255, cada número é representado por 8 bits. Dessa maneira, cada pixel contém 24 bits. Se eu mudar só o último bit, a mudança de cor é imperceptível. Dessa maneira, cada pixel carrega 3 bits de informação secreta. Por exemplo, essa imagem de 8 por 8 bits carrega 192 bits, que corresponde a 24 caracteres. Se eu usar os 2 bits menos significativos, posso esconder 48 caracteres nessa imagem. Outra forma bem simples de esconder um texto numa imagem num computador Windows usando o comando echo. Basta digitar o seguinte comando, substituindo o trecho em amarelo pela mensagem desejada e o trecho em laranja pelo nome do arquivo de imagem. Outra forma eletrônica é o espectrograma de um som. Um som pode ser quebrado em faixas de frequência, fazendo uma representação gráfica deste som. Então é possível criar um ruído com o objetivo de produzir a imagem desejada. Se for uma banda pequena, essa anomalia sonora pode ser escondida em um som normal. Esses são alguns exemplos de esteganografia. Você pode usar um deles ou, melhor, pode se inspirar para desenvolver seu próprio método para esconder seus segredos. Mas cuidado, o ideal é combinar com criptografia, tema que será abordado em vídeos futuros.